Anteriormente a gente estava falando de algumas formas de análise de algoritmo que são mais superficiais, às vezes podem acabar até sendo um pouco erradas ou incompletas. É, eu gostaria de dar um exemplo para vocês agora é, desse caso 2 aqui, tá, de análise. Então, assim, o exemplo aqui, o objetivo de dar esse exemplo é assim: primeira coisa, eu vou usar algumas coisas desse exemplo nessa aula mesmo aqui, tá? Para explicar algumas coisas. E eu acho interessante você ver, pelo menos uma vez aqui, bem no iniciozinho do curso de análise de algoritmos, uma dessas análises que são mais simplistas. Porque daí você vai poder mais para frente poder comparar, né, o que a gente vai fazer, análise mais detalhista, análise completa, tá? Então, muito bem. Nós vamos pegar aqui, e isso eu vou passar bem rápido, porque é uma coisa assim que é mais programação, é uma coisa simples. Eu vou só passar bem rápido sobre esse algoritmo do Selection Sort, que é o que a gente vai analisar aqui. Tá? Então, assim, antes de apresentar o algoritmo, né, o código, lá, o pseudocódigo, a ideia do Selection Sort, qual que é? Né? Você seleciona, você pega um vetor aqui, então Selection Sort para ordenar elementos de um vetor, né? Como é que você faz para ordenar? Eu acho que o algoritmo é o mais natural de todos, na minha opinião, porque você varre o vetor, procura o menor elemento. Né? Então você encontrou aqui, varreu o vetor, encontrou o menor elemento que é o zero. E aí o que você faz? Você troca o zero com a primeira posição. Né? Então você está aqui, ó. Tá? E aí depois você varre daqui para frente e procura o menor elemento. Você vai achar o 2. E aí você troca o 2 com a segunda posição. Tá? Então tá aqui o 2. E aí depois você varre daqui para frente, procura o menor elemento e vai fazendo isso, tá? Vai fazendo isso até o vetor no final aqui, o vetor ele fica ordenado, certo? Bom, então um pseudocódigo aqui do Selection Sort é o seguinte, né? Você recebe o vetor A da posição 1 até a posição N aqui como entrada, e aí você faz aqui esse passo a passo, né? O I aqui que vai controlar aí, tipo, o laço externo que vai controlar, no caso, que nem a gente tinha aqui no exemplo, né? Então aqui eu vou trocar primeiro com a primeira posição, depois com a segunda posição, com a terceira e tal. No último passo aqui, na verdade, você, né, ou aqui, você está no n-1, porque daí na hora que você troca, que você faz a troca aqui, você tem certeza que o último passo você não precisa executar, porque você já tem o maior elemento na última posição. Por isso que vai ter o n-1, tá? Talvez eu nem devesse estar entrando nesse tipo de detalhe aqui, mas enfim. E aí, dentro do laço aqui, desse for aqui externo, você tem um outro laço para você ir armazenando qual que é o menor. Então, o menor começa da posição I, né? E aí, do I mais 1 até o N, até o final do vetor, você vai testando. Se o vetor na posição aqui do menor for maior do que a posição atual que você está avaliando, então você atualiza o menor. Né? Beleza, então depois que você terminou esse laço aqui, essa variável menor aqui vai te dizer assim, olha, nessa posição que está o menor ali daquela parte do vetor ali. Então você troca a posição I com a posição menor. O troca aqui é uma funçãozinha daquela bem simples aqui, é só para economizar 3 linhas, né? Economizar entre aspas, só para ficar o código mais legível aqui, mas são aquelas 3 linhas tradicionais para você trocar o valor de duas variáveis, tá? Esse é Selection Sort. Se quiser, veja mais com calma aqui o vídeo, mas eu passei rápido mesmo, porque isso não é uma coisa que eu não estou ensinando vocês a programar agora, né? Tá? Então, o algoritmo de ordenação. Algoritmos de ordenação, apesar de vocês provavelmente já terem visto o Selection Sort, o foco aqui do curso, né, é análise. Então a gente vai acabar vendo até alguns algoritmos, principalmente os de ordenação, a gente vai ver novamente, mesmo que vocês já tenham visto, né? Não porque eu estou fazendo repetido, mas não, porque os algoritmos de ordenação eles são bons algoritmos para você praticar análise, praticar e aprender análise de algoritmos. A gente já começa com Selection Sort, daqui a algumas aulas vamos ver outros algoritmos de ordenação, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort se desse tempo também, tá?
Então tá, ó, nessa análise simplista que eu estava propondo para vocês aqui, eu vou contar um número de comparações, tá? Comparações feitas. Então eu não vou contar todas as operações do algoritmo, só estou me preocupando com as comparações, né? E as comparações elas ocorrem aqui, ó, nesse if, nesse C aqui, certo? De certa forma, intuitivamente parece ser a operação correta de usar aqui para meio que analisar de maneira geral o algoritmo, porque é uma operação que ela sempre está sendo executada, né? Mas isso a gente vai comentar mais para frente, tá? Por hora a gente fixa aqui, ó, a gente está contando só comparações. Eu podia contar, sei lá, atribuições aqui, eu podia contar qualquer outra coisa, número de trocas também, mas a gente vai contar as comparações. E aí como é que funciona aqui essa minha análise mais simplista? Então assim, pensa assim, quando o i for igual a 1, né? Qual i? Esse i aqui do laço externo, né? O que acontece com o j? O j, que é o do laço interno, ele vai do 2 até o n, né? Porque, ó, porque o j começa do i mais 1. Então o j vai começar do 2 e vai até o n. E aí toda vez que você executa esse laço aqui, o laço mais interno, você acaba executando uma comparação, né? Toda vez que você executa um laço interno, você executa uma comparação. Então, se você sabe que esse laço interno vai do 2 até o n, então do 2 até o n você tem quantos valores? Você tem n-1, né? n-1 vezes que o if ali, o C, né? A comparação é executada. Ok, n-1 vezes. Só que quando o i é igual a 2 no laço externo, tá? Aí o meu j ele vai de 3 até o n, né? Então, de 3 até o n, quantas vezes que eu vou executar o if, quantas vezes eu vou executar as comparações, vão ser n menos 2 vezes, tá? Porque do 3 até o n são n menos 2 vezes, certo? Quando o i é igual a 3, aí vai seguindo meio que essa mesma ideia, né? Quando o i é igual a 3, o j vai de 4 até n, né? E quantas vezes que o if vai ser executado? Então, n menos 3 vezes, certo? Então, assim, 3 pontinhos, né? Tipo, vamos seguindo esse raciocínio. Vamos olhar as duas últimas iterações do laço externo, quando o i é igual a n menos 2 e quando o i é igual a n menos 1. Quando o i é igual a n menos 2, que é a penúltima iteração, o j ele vai do n mais 1 até n mais 1 até n são 2 vezes. E na última, né, o j vai de n até n, e aí o if é executado uma vez, certo? Então, o que interessa para a gente, se a gente quer contar, fazer uma análise que conta só o número de comparações, basicamente o que a gente vai ter que fazer é somar esses valores aqui, né? Tá? Então, 1, 2, então n-1, n-2, n-3. Então, sempre vai decrescendo de 1 até chegar no 1, né? Então, é isso que a gente vai contar. Então, como é que fica a conta aqui? Fica essa soma aqui. Tá? Número de comparações, primeiro n-1, depois n-2, n-3, n-4, etc, até chegar no 1. E aí, bom, primeira coisa aqui, né, é você transformar isso daqui nessa notação de somatórios aqui, tá? Então, tudo bem se... Na verdade, não é tudo bem, né? Assim, eu vou fazer, vocês vão ver ainda, tem uma aula de revisão, não é uma aula assim do curso mesmo, é uma aula de revisão que vai falar sobre somatórios, né? Vai falar exatamente o que significa, né, essa notação aqui, né? Mas eu acredito que vocês já tenham visto isso lá no ensino médio, tá? Então, a gente costuma escrever uma soma assim, usando essa notação, porque é mais fácil manipular, tá? Não vou comentar mais sobre isso, porque depois vai ter uma aula específica para isso aí, né? Mas, se você transforma tudo isso daqui, né, essa forma de escrever nessa outra forma de escrever aqui, tá? Assim, as duas coisas são iguais, né? E vai facilitar em alguns casos. Nesse caso aqui, não. Mas a gente vai ter que lidar com muitas vezes aqui esses somatórios na disciplina, né? E esse daqui é um somatório bem especial, assim, que ele vai aparecer muitas vezes, tá?
E esse carinha aqui, o Gauss, ele tem uma fórmula que ele criou aí para isso daí, tá? Na aula de somatórios eu acho que eu vou explicar para vocês essa fórmula com mais calma. Mas assim, se você sabe a fórmula, a equação para isso daqui, você vai ver que essa somatória aqui, ela tem um valorzinho fechado. O valorzinho é esse daqui, n vezes n menos 1 sobre 2, tá? Estou fazendo uma coisa meio rápida aqui. Então você teria que ter essa habilidade aí, né, de pegar um somatório e saber um valorzinho bonitinho fechado para ele. Né? Isso já é uma dificuldade aí de fazer a análise. E aí aqui, daqui para cá, o que eu fiz? Né? Eu usei esse sinal aqui, ele é o aproximado, né? Vocês não sabem, esses dois tios assim é o aproximado. Então eu falei assim, olha, isso que estava antes aqui, n vezes n menos 1 dividido por 2 é aproximadamente n ao quadrado sobre 2. Tá? Por que eu falei isso? Agora eu vou apelar para a intuição de vocês aqui. Tá? Porque se você está ordenando vetores muito grandes aqui, né? Então o tamanho do vetor aqui, que é o n, ele é muito grande, esse menos 1 aqui pouco importa. Né? Vai mudar muito pouco. Pensa que você está trabalhando com vetores de tamanho 1 milhão. 1 milhão vezes 1 milhão é quase a mesma coisa que 1 milhão vezes 999.999, tá? Então a gente bota aqui porque fica mais limpo, né? Fica mais limpo, tá? Só que, o que é exatamente essa aproximação aqui? E eu posso fazer isso, né? Até que ponto que usar esse símbolo de aproximado é ok, é correto fazer, tá? Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar aqui no curso, tá? E eu ainda forço um pouquinho mais a barra, porque uso mais uma aproximação aqui para tirar o dividido por 2. Esse tirar o dividido por 2 é um pouco assim, é complicado, né? Porque eu estou falando assim, que basicamente se eu tinha contado aqui que eu tinha n quadrado dividido por 2, aqui eu estou falando que isso daqui é aproximadamente n ao quadrado, ou seja, é o dobro da quantidade de comparações, né? Tem um motivo por que a gente costuma fazer isso, mas eu não vou falar aqui na aula de hoje, né? Mas essas aproximações aqui que tem a ver, pode ter a ver, tá? Com aquela tal da notação O, né? Uma parte disso tem a ver com a notação O, tá? Mas também não, vamos deixar para algumas aulas mais para frente isso daí. Tá? Então, em resumo, eu tenho aqui uma análise de um algoritmo de ordenação muito simples. A gente precisou fazer alguma continha, não foram continhas muito complicadas, mas mesmo assim você ainda precisa escrever essas contas, você precisa saber resolver somatório, tá? Resolver somatório, que eu digo, é saber um valor fechado para o somatório, né? E depois pensar nessas aproximações aqui para chegar na conclusão do n ao quadrado. E mesmo assim você não tem certeza se você pode ou não fazer as aproximações, tá? Esse é um algoritmo assim, bem simples para ordenar, né? Eu chamo de algoritmo ingênuo, né? Então aqui, ó, eu vou fazer um comparativo, né? Na questão desses algoritmos para o problema da ordenação. Né? A gente tem alguns algoritmos que eu chamo de ingênuos, que vão executar aproximadamente n ao quadrado comparações, que foi o caso desse que a gente viu aí, o selection sort. Né? Mas, por outro lado, tem alguns outros algoritmos que são os espertos, que vão fazer n vezes log de n na base 2 comparações. Tá? Então, esse daqui é o degrau, né, entre... Né, n vezes log de n é menor do que... Né, n vezes log de n na base 2, ele é menor do que n ao quadrado. Tá? Esse é um dos menores, vamos dizer assim, degraus que você tem aí na prática, né? Quando você está comparando algoritmos. Tá? Então, você tem algoritmos que são lineares, que são aproximadamente n, que são um pouquinho melhor do que esses que são n log n, e depois você tem o n ao quadrado, né? Ah, você não tem nada no meio do n e do n log n? Você tem coisas tipo, você pode falar, você tem coisas que é n vezes log de n, tá? Que estaria aqui no meio, mas não é comum isso daqui, né? Então por isso que eu estou falando que esse daqui é um dos menores degraus
aí, né? Você podia ter um degrau maior, que era um salto daqui direto para o n ao quadrado, né? E mesmo assim, com esse degrau pequenininho, se a gente pega aqui, ó, essa tabela ela é legal porque ela mostra. Aqui eu estou pegando o tamanho do vetor, tá? Tamanho n do vetor. Tamanho do vetor, lá na ordenação. E aqui eu estou falando dos meus algoritmos ingênuos e aqui dos meus algoritmos espertos, tá? Quantas comparações que eles vão fazer. No início, assim, a diferença não é muito, né? Mas à medida que cresce, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu pego um vetor de tamanho 1 milhão, nesses algoritmos ingênuos eu vou gastar 1 trilhão de comparações, ao passo que um algoritmo esperto vai gastar aproximadamente 20 milhões de comparações, tá? Né? Só você substituir aqui, fazer 1 milhão ao quadrado, no caso do ingênuo, ou n log n aqui no caso do algoritmo esperto. Tá? E pior ainda que se você pega um vetor de tamanho 1 bilhão, né? Aqui você vai ter 10 elevado a 9 bilhões. 10 elevado a 9 bilhões, ao passo que no algoritmo esperto você vai ter 30 bilhões. Bom, falar de bilhões, trilhões, essas coisas aí começa a ficar um pouco assim abstrato demais. Então eu vou abrir um parênteses aqui interessante, né? Que talvez vocês já estavam querendo que abrisse esse parênteses aí, que é colocar tudo isso em questão assim, de segundos. Quantos segundos leva esse algoritmo? Tá? Então, assim, é uma medida popular você falar assim, quantos segundos você rodou lá para um vetor de tamanho 1 milhão, quantos segundos que ele levou? Tá? Só que eu vou falar para vocês que é imprecisa essa medida aqui. Tá? Não vou explicar muito, mas é que assim, na hora que você vai analisar experimentalmente um algoritmo, né, você já falar assim, tantos segundos, você precisa de levar um monte de coisa em consideração, né? Você precisa levar em consideração se você aplicou ou não as opções de otimização do compilador, você precisa levar em consideração se você está com cache desligada ou não. Você precisa levar em consideração um monte de coisinhas. Se você pegou, otimizou cada uma das instruções do teu algoritmo, né? Então, assim, um mesmo algoritmo, mesmo que você pegue o algoritmo na mesma linguagem, na mesma máquina, né? O que seria, vamos dizer, o ambiente ideal para você comparar experimentalmente algoritmos, mesmo assim você pode ter um monte de variação. Eu posso dar para uma pessoa implementar o algoritmo na mesma linguagem, na mesma máquina, ela vai lá usar um comando alternativo lá da uma linguagem, por exemplo, sei lá, aqueles comandos, aquelas atribuições ternárias lá de C, né, que você faz um if, else, você faz só numa linha. Talvez aquilo seja mais rápido dentro do computador, não sei. Eu já ouvi falar que fazer o mais é mais rápido do que você fazer o i recebe i mais 1, tá? Mas a gente não quer se preocupar com isso, tá? Mesmo assim, num ambiente bem controlado, você pode ter diferença em segundos, né? Por causa de uma implementação ou de outra, porque você aplicou uma otimização no compilador ou você usou um compilador diferente. A gente não gosta de entrar nesses detalhes, mas eu estou falando aqui para vocês de uma maneira assim bem... Vamos fazer uma coisa bem chula aqui, sabendo que essas coisas podem ser imprecisas, mas só para vocês terem um pouco mais de noção, não fica aquela coisa dos bilhões e trilhões que são muito abstratos, né? Então aqui, ó, essa medida aqui quantas instruções que o pessoal gosta de usar, mas não é bom, é o número de instruções que são executadas em um segundo, tá? Então eu posso dizer para vocês, né, também a grosso modo aqui, que atualmente os computadores eles executam em torno de bilhões de instruções por segundo, tá? Bilhões de instruções por segundo. E aí, eu tô supondo aqui nessa tabelinha que a minha ordenação ela está sendo executada num computador aqui que executa exatamente 1 bilhão de instruções por segundo, tá? E aí a gente começa a ver a diferença aqui, né? Então, por exemplo, para vetores pequenininhos aqui até a coisa é bem rápida, né? Vetor de tamanho 1000, 0,0001 segundo, para mim é a mesma coisa que 0,00001 segundo, que é a mesma coisa. Mas assim, a partir de vetores grandes, né? Por exemplo, um vetor de tamanho 1 milhão, se eu usar um algoritmo daquele n ao quadrado, o ingênuo, eu já gasto tipo quase 17 minutos. Né? E se eu usar um algoritmo esperto, eu gasto menos do que 1 segundo, 1/5 de segundo.
E se eu for ordenar 1 bilhão de elementos, eu vou gastar quase 32 anos se eu usar um algoritmo ruim. E se eu usar um algoritmo esperto, eu gasto 30 segundos. Pô, 30 segundos para ordenar 1 bilhão é muito pouco, né? Só 30 segundos você ordena 1 bilhão, né? Isso porque você usou o algoritmo bom, tá? Então, isso daqui é só para exemplificar e tornar mais concreta aqui a nossa discussão, mas lembre-se sempre, usar medida em segundos é muito complicado, tá? Não é uma coisa precisa, na maioria das vezes. E aqui, meio que para reforçar o que eu estava falando, eu vou pegar assim, ó, eu vou comparar o computador mais velho de todos, né, que é o ENIAC lá de 1945, que ele era tipo assim, uma sala inteira era computador, as pessoas tinham que ficar ligando cabos ali, né, as mulheres que eram as computadoras, né, que eles falavam, por isso que tem o nome computador hoje, porque eram das mulheres que eram as computadoras, né, que eles falavam. E eu vou comparar com um processador super atual aqui, né? Super bom, que é o Intel i9, tá? Isso aqui, a figurinha está na 9ª geração aqui, mas eu acho que, se eu não me engano, eu peguei esse valor aqui já da 10ª geração, tá? E aí tem esses valores, tá? Esse do ENIAC aqui eu peguei lá nessa fontezinha aqui, clock rate que ele diz, tá? O ENIAC executa 5.000 instruções por segundo. 5.000 instruções por segundo. Ele é um pouco mais, o clock dele é um pouquinho mais rápido, mas as instruções levam muitos ciclos de clock. Se você não entendeu isso agora, não tem problema, tá? Isso é uma coisa que você aprende lá em arquitetura de computadores. Mas assim, 5.000 instruções por segundo. E o Intel i9 é aproximadamente 5 bilhões de instruções por segundo. Eu estou até sendo um pouco generoso aqui, porque ele é 5 bilhões de instruções por segundo quando ele está trabalhando no máximo, assim, tá? Mas assim, o legal é que a gente consegue comparar o computador mais antigo com o computador mais novo, vamos dizer assim, né? E aí o Intel i9 ele acaba sendo 1 milhão de vezes mais rápido que o ENIAC. 1 milhão de vezes mais rápido, tá? A tecnologia avançou muito rápido, né? Agora ela está meio que parando. Mas assim, e aí, olha só, qual que é a moral da história aqui? Se eu pegar um N grande, um N, por exemplo, que é o tamanho do vetor lá, né? Vale mais a pena eu executar um algoritmo bom no ENIAC, lá de 1945, do que eu executar um algoritmo ruim no i9, tá? No caso da ordenação, eu fiz essa continha aqui. Qual que é esse N grande? N grande é aproximadamente 20 milhões, tá? Então, se eu pego um vetor de 20 milhões, rodo com um algoritmo bom no ENIAC, né, se isso fosse possível, eu teria o mesmo tempo que eu rodar um algoritmo ruim no i9 hoje, tá? Você fala, mas eu nunca vou precisar ordenar um vetor de tamanho 20 milhões. Eu discordo. Se pensar que só na população brasileira tem mais de 200 milhões de pessoas, você quer ordenar, sei lá, as pessoas por CPF ou data de nascimento, né? Então essas coisas acabam sendo bastante utilizadas. Isso que eu estou pegando extremos, né? Tá? Além de eu estar pegando extremos aqui, né, o ENIAC comparando com o i9, eu estou pegando o menor degrau de, como eu falei antes, o menor degrau na prática, né, o n log n, comparado com o n ao quadrado. Mas podia ser maior, podia ser, sei lá, comparado com o n ao cubo. Daí as coisas iam piorar, né? Iam ficar mais discrepantes ainda. Né? Você nem precisava pegar um n tão grande assim para ter essa diferença. Tá? Então, assim, a tecnologia ela ajuda a gente, mas o algoritmo bom é mais do que a tecnologia, né? Tá? Essa que é a moral da história.